E que tal? E Renato está fora. Renato Portaluppi não é mais treinador do Grêmio. Em nota oficial divulgada por volta da 1h da tarde, no site oficial do Grêmio deu conta de que o treinador, em reunião com a diretoria do Grêmio, com o presidente do Grêmio, melhor dizendo, o treinador optou por não renovar o seu contrato. Mas vamos lá, vamos debulhar um pouquinho isso aí, porque tem um contexto aí. Eu olhei um conteúdo, um vídeo do repórter Bruno Soares. Anotei o nome do menino aqui. Eu acompanho ele, mas eu tenho dificuldade em gravar nomes. Conteúdo do Bruno Soares deu conta de que ontem, segundo as fontes lá desse repórter, é muito bom, aliás, eu acompanho bastante esse menino, ele traz às vezes umas informações quentes, trabalha às vezes muito em cima da especulação também, como todos eles, mas essa eu acredito, porque tem uma certa lógica aí. Ontem, após o jogo contra o Corinthians, aquela derrota cachapante de 3-0 pro Corinthians, com direito a gol no final do jogo, de meia bicicleta, Bruno Soares trouxe a informação de que o Renato, e isso foi claro, os repórteres aí na transmissão do jogo falaram, no que terminou o jogo o Renato já se foi pro vestiário. Quando ele chega no vestiário ele já teria começado a se despedir de jogadores, já avisando a comissão técnica dele, funcionários, ele já estava naquela movimentação ali dizendo que não iria ficar, que estaria fora. Quando ele fala com o presidente do Grêmio, o senhor Alberto Guerra, ele vai comunicar isso aí, o Alberto Guerra diz para ele, não, calma aí, Renato. Hoje foi um dia de muitas emoções. Despedida do Jeromel, um jogo fatídico aí, 3-0 pro Corinthians dentro da nossa casa. Mas aí uma classificação para a Sul-Americana aí meio no pegando do rabo, né? Meio pegando a classificação do rabo, assim. Calma, não vamos conversar sobre isso hoje, deixa para amanhã. Amanhã, no caso hoje, né? Deixa para amanhã, de cabeça mais fria, coisa e tal. A gente faz lá uma reunião e conversamos sobre isso. Pois o Renato manteve, durante essa reunião, dentro dessa reunião, manteve o posicionamento dele de não querer mais. O que, de certa forma, me surpreende, porque há 2-3 semanas atrás aí o Renato estava dando entrevista aí, dizendo que faria contrato vitalício com o Grêmio e aquela coisa toda. Né, mas eu acho que ele se deu conta de que deu, né, Renato? Deu, acho que ele se deu conta disso aí. E aí se justifica o porquê daquela entrevista do nosso presidente praticamente pisando em ovos. Uma entrevista mais alongada do Renato foi curtinha, foi bem ali, né? Ele também, ele não foi definitivo, porque o presidente pediu para ele. Não, Renato, não anuncia nada na entrevista, né? Dá uma engamelada ali em ré do rastro. E o presidente já se alongou mais, meio pisando em ovos. E eu, pelo menos, senti isso na entrevista do presidente. Um ar assim, mandando um recado pro Renato de que se tu quiser eu quero também. Se tu quiser ficar eu também quero, sabe? Mas aí hoje, dentro dessa reunião, ficou definido que o Renato não quis. Ele não quis renovar. Optou por sair, por ir embora. E aí, meus amigos, eu vou falar para vocês o seguinte, o meu posicionamento aqui desse canal, o meu posicionamento aqui, em definitivo, a respeito do Renato, para fechar o assunto Renato. Todas as outras vezes, dentro desses quase 15 anos, todas as outras vezes que o Renato saiu do Grêmio e o Grêmio entrava numa fase ruim, eu fui um daqueles torcedores que quando se vazou na imprensa a possibilidade do Renato voltar, eu quis a volta do Renato. Inclusive em 2022, o Grêmio fez uma Série B sofrível. Acho que vocês vão lembrar disso. O Grêmio teve 1 ou 2 jogos bons dentro daquela Série B. E o Renato ele foi chamado, inclusive para o lugar do Roger, porque já era o projeto já estaria ali, mais ou menos um projeto para 2023, embora o Grêmio ia trocar de comando, mas tinha uma possibilidade muito grande do Alberto Guerra se eleger como se elegeu. E ele manteria o Renato.
Então eu aplaudi, eu quis. Todas as vezes que o Renato teve por voltar para o Grêmio, eu quis isso como torcedor. Porque eu ainda acreditava que o Renato tinha algo para entregar. Que o Renato tinha uma veia de campeão, de querer ser campeão, de botar time para cima, futebol ofensivo, futebol de marcação, mas também ofensivo, como foi o Grêmio de 16 e 17. Mas o ano de 2024 para mim foi o suficiente. Foi o suficiente. Porque lá em 2021, quando o Renato ajuda a montar aquele time, que é rebaixado, teve toda a questão da pandemia e aquela coisa toda. Então, não dava para julgar muito o Renato por aquilo ali. Tinha que dar um desconto para ele agora, não mais, meu querido. Por mais que tenha ocorrido a tragédia climática, para mim, como torcedor, ficou muito claro, nítido, dentro do 2024, que o Renato, ele não é um treinador que está numa fase ruim. Não, não é só uma fase ruim. Ele é um treinador que está defasado, está ultrapassado. As metodologias de treinamento do Renato, que se refletem dentro de campo, mostrou isso. As escalações do Renato mostrou isso. Eu demorei um pouquinho a largar a mão do Renato. Eu demorei. Eu só fui largar de vez, me caiu a ficha, ainda assim, com todo aquele primeira fase, primeiro turno de campeonato brasileiro terrível, onde tivemos que aturar a dupla JP, a dupla Galdino e Galvão, tá? Mesmo com aquilo ali, eu ainda acreditava que o Renato podia ter algo para entregar. Mas as desclassificações em Copa do Brasil e Libertadores, para mim, foi definitivo. E eu tô falando isso para quê? Por quê? Melhor dizendo, porque tem que fechar esse ciclo. Eu, como torcedor, Renato, muito obrigado, continuará sendo ídolo máximo do Grêmio. Dificilmente qualquer outro ser humano que conviva no ambiente, que pratique, que viva de futebol, vai conseguir fazer o que o Renato fez. Como jogador e como treinador pelo mesmo clube. Ídolo máximo, para sempre será. Mas como treinador, deu. Eu acho que encerrou. Eu espero que essa diretoria do Grêmio agora, sem o efeito anestésico do Renato, sem aquele efeito de que ele é intocável, que não pode ser questionado, que não pode ser cobrado, que não pode ser pressionado por bons resultados, ser cobrado por números, porque ele próprio diz que ele é muito bom, e isso é mais uma prova de que o Renato se perdeu. Para mim, ele não é um treinador que ele está disposto a estudar, a se aperfeiçoar. Não, o Renato entrou naquela fase que ele próprio se olha no espelho e diz, cara, tu é muito bom. E isso é ruim. Isso é ruim. Quando tu começa a te autoelogiar, quando o ser humano, a criatura ser humano, começa a se autoelogiar, começa a achar que as pessoas devem gratidão a ele, devem devoção a ele, porque ele é muito bom, porque ele já fez muito. Quando o ser humano entra nessas aí, meu amigo, isso é um indício fortíssimo de que ele está em decadência, de que ele está fracassando. E eu acho que o Renato foi para a prateleira daqueles técnicos que estão ultrapassados. Tomara que ele queime minha língua, consiga fazer um grande trabalho em algum lugar aí, levantar mais umas taças, mas no Grêmio eu acho que deu. Eu espero que essa diretoria, tem mais um ano desse Alberto Guerra ainda, ele tenha a capacidade, a competência agora, sem o efeito Renato, de dar ao Grêmio um novo rumo, de atualizar todos os setores dentro do Grêmio e ter a capacidade e competência de trazer um novo treinador que que eles consigam devolver a identidade pro Grêmio. A verdadeira identidade do Grêmio. Porque nos últimos anos, tudo que conseguiram fazer, depois de 16, 17 e 18, de 2019 para cá, tudo que esses caras, tanto o Romildo quanto esse Guerra, tudo que eles conseguiram fazer e com a contribuição do Renato foi adulterar a identidade do Grêmio. Então eu espero muito, a minha torcida já começa a partir de agora, para que o Grêmio, que esses caras tenham a competência de trazer um treinador à altura do Grêmio, um profissional, todos os setores profissionalizados,
para que o Grêmio possa, pelo menos, competir com os grandes, os milionários, porque o Grêmio sempre foi assim, sempre, por conta da sua identidade, sempre brigou de igual para igual com todos os clubes do Brasil e até fora do Brasil. Sempre contra tudo e contra todos. Passou por cima de arbitragem, passou por cima de dificuldades, de tudo, pela sua identidade. E eu espero que alguém dentro do Grêmio tenha competência para devolver isso para o nosso Grêmio a partir de 2025. Forte abraço. Até o próximo vídeo.